No século XVIII, então, dizia eu, os impérios ibéricos se mobilizam para estabelecer limites entre esses territórios. Por que esses limites são estabelecidos apenas no século XVIII? Ou por que procura-se estabelecer esses limites só no século XVIII e não antes, no século XVII ou até mesmo no século XVI? Basicamente porque não havia necessidade de estabelecer esses limites. Estamos falando de territórios coloniais que seguem uma lógica de reprodução diferente de territórios políticos de estados nacionais, tais quais nós conhecemos hoje na imensa maioria das partes do mundo. No semestre passado, quem teve a oportunidade de frequentar o curso, né, passou por essa discussão. Quer dizer, passou se não faltou na aula, né, evidentemente. Mas eu fiz essa discussão no semestre passado, explicando que, numa lógica de um território nacional, cada palmo do espaço nacional interessa, porque, afinal de contas, trata-se de delimitar espaços de jurisdição e espaços, então, de exercício de uma soberania nacional. Então, cada palmo de um território ele pode ser bem esquadrinhado hoje em dia, né? A cartografia segue, então, uma tendência política de definir exatamente onde termina um país e onde começa outro país. Se isso não está muito bem estabelecido, é porque também, enfim, nunca teve nenhum problema, mas, em geral, mesmo que sejam regiões completamente inabitadas, tem-se a definição precisa de onde terminou um país e de onde começou o outro país. Não é assim que funcionam os territórios das monarquias europeias antes do século XIX. Por que não é assim que funciona? Porque não havia necessidade de se esquadrinhar vastas áreas geográficas com contingentes populacionais que são incomparavelmente mais baixos do que os contingentes populacionais a lidar, então, com essa lógica de territorialidade, soberania e jurisdição, né? E porque o dia a dia das coisas funciona de um outro modo. Basta saber que aqueles domínios de um determinado rei são de determinado rei, porque os vassalos que lá estão são os vassalos daquele senhor. Basta. As coisas funcionam bem assim. Há, portanto, uma grande transitoriedade desses territórios, a pertencerem ora ao Império ou à monarquia Habsburgo, depois às províncias unidas dos Países Baixos, depois, enfim, quer dizer, essas coisas podem mudar, né, muito rapidamente de pertencimento a esses territórios, a depender de acordos diplomáticos, a depender de guerras, a depender, enfim, de dispositivos dessa política europeia da Idade Moderna. Isso é frequente. Não implica problemas de funcionamento prático desses territórios como parte de corpos políticos. Isso será a criação, repito, de uma outra lógica, a lógica de estados nacionais, que ainda não existem nessa época. No entanto, esses territórios eles podem ser bem delimitados caso haja necessidade. Necessidade em decorrência do quê? Da persistência de estados de beligerância. Por exemplo, o século XVIII conhece momentos de aproximação estratégica entre Portugal e Espanha. Aliás, os outros séculos também já tinham conhecido isso, né? Vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas, de 1494? Né? É um tratado de limitação da expansão do outro, de normatização da expansão do outro, entre dois competidores diretos. Portugal e Espanha também são competidores diretos nesse século XVIII, mas em posições comparativamente mais subalternas do que as que tinham ocupado lá no século XV, né, no século XVI principalmente. Né. São posições menores, é um segundo escalão da política internacional. E anteriormente eu já me referi como no século XVII, na segunda metade do século XVII, já estão pintando esses grandes blocos, não é? Então a Holanda ou os Países Baixos, de um lado, junto com a Inglaterra, que está passando pelo seu ciclo revolucionário,
né, segunda metade do século XVII, despontando logo como uma grande potência comercial, isso de um lado. Do outro lado, França e Espanha. Portugal, de início, tentando manter uma neutralidade após a independência de 1640, logo tendendo a aderir a esse bloco via Inglaterra, esse primeiro bloco. O Tratado de Methuen, de 1703, é um momento marcante na definição desse alinhamento português com a Inglaterra. Como quer que seja, Portugal e Espanha estão se aproximando novamente nessa primeira metade do século XVIII. E isso culminará, então, na assinatura desse Tratado de Madrid em 1750. O tratado foi assinado ainda durante o reinado português de Dom João V, né? Mas no mesmo ano, Dom João V morre e é sucedido por seu filho Dom José I. Né? A filha de Dom João V, uma delas, né, ela é casada com Fernando VI da Espanha, ou seja, irmã de Dom José I. A mulher do rei da Espanha é irmã do rei de Portugal. Há, então, uma aproximação estratégica via casamentos. Para que serve um casamento nessa época? Ele serve para algumas coisas. Eventualmente, ele pode servir para a realização de elevados sentimentos amorosos, que, não obstante, costumam ser raros entre gente representante dessa alta política. Porque é um desperdício em se tratando de rei, rainha, príncipe e princesa, casar por amor. As pessoas casam por interesse, né? Lógico, então, peraí, minha filha, você vai casar com, enfim, um príncipe da Espanha, porque a gente precisa se aproximar da Espanha, pronto, tá tudo bem, assim, é assim que se faz, né? Tem a questão do dote também, mas aqui a gente está falando de um instrumento típico da diplomacia europeia da Idade Moderna, a utilização dos casamentos para a definição de alianças políticas. É precisamente isso que aconteceu. O Tratado de Madrid, para resumir então essa realização, estabeleceu um princípio do ut possidetis. As terras deveriam ser formalmente posse de quem já as possuísse. Em linhas gerais, esse é um princípio ativado aí no Tratado de Madrid. E estamos falando então desses territórios que ninguém sabe exatamente o que são. Mas estabelecia uma troca, uma permuta que não seguia propriamente esse princípio. A colônia do Sacramento, então, seria definitivamente possessão espanhola. Os portugueses, em compensação, teriam os 7 povos das missões. Né? Uma região dessas missões jesuítas, nessa fronteira entre a América Portuguesa e a América Espanhola, né? Atual Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina, é aquela fronteira ali. A permuta, então, seria dos 7 povos das missões pela colônia do Sacramento. Né? O resto, ut possidetis, estabelecimento de comissões de demarcação de limites. Esses limites, então, eles vão ser demarcados porque essa indeterminação está afetando a posição desses dois competidores no cenário internacional e na condição de aliados estratégicos. A necessidade, então, surge de um interesse político. É disso que nós estamos falando. Há que se ressaltar aqui, pessoal, a ativação de um dispositivo importante. Eu me referi na aula passada ao fato de que as colônias, invariavelmente, se constituem em teatros nos quais se desdobram cenas, né, de uma peça definida lá na Europa. Né? Os conflitos europeus, eles se desdobram em espaços coloniais. É muito frequente que isso ocorra. Então, conflitos europeus que na colônia têm as suas feições próprias, como uma espécie de prolongamento do que foi definido na Europa. Aqui nós temos uma situação que é quase que a inversa. Os territórios coloniais também são capazes de pautar decisões políticas metropolitanas. Isso parece uma obviedade, mas é importante não reificarmos os espaços coloniais como se fossem
simples desdobramentos dos espaços europeus metropolitanos. Esses espaços coloniais têm dinâmica própria. Não é completamente independente essa dinâmica, mas ela tem altos graus de autonomia, né? Ou seja, comportamentos, acontecimentos, situações, circunstâncias da colônia influenciam decisões de monta na metrópole. Podemos dizer, então, que como um desdobramento dos espaços europeus, os espaços americanos coloniais interagem numa lógica dupla, num vai e vem de influências a configurar um espaço único, um espaço unificado, que é esse espaço, então, do mundo colonial, dos impérios coloniais, todo ele multifacetado em termos de, enfim, sociedades, em termos de fenômenos que se observam lá, em termos de configurações territoriais, etc, etc, etc. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Uma lógica geral, né, de impacto no mundo europeu a partir do que ocorre na colônia. É disso que nós estamos falando. Vocês devem saber que os jesuítas e as populações indígenas resistiram a essa troca, se recusaram a mudar, né, a sair da tutela, né, enfim, da asa do Império Espanhol e passar para o Império Português. Daí resultaram as guerras guaraníticas de 1753 a 1756. Foram episódios bastante dramáticos, onde exércitos de indígenas armados por jesuítas enfrentaram uma coligação ibérica que saiu vencedora. Essa resistência ao cumprimento do Tratado de Madrid ofereceu um combustível importante para a política pombalina de criminalização da Companhia de Jesus, que seria expulsa do Império Português finalmente em 1759. Lembram que eu falei disso na aula passada? Né? A campanha, então, de Sebastião José de Carvalho e Melo, antes de se tornar Marquês de Pombal, contra os jesuítas? Pois bem, as guerras guaraníticas ofereceram um substrato poderoso aos argumentos contrários à manutenção do desenvolvimento das atividades dos jesuítas no Império Português. E levariam também, de certo modo, à anulação do tratado em 1761. O Tratado de El Pardo anulou o Tratado de Madrid. Enquanto essas coisas ocorriam, então, nessa fronteira mais ao sul, né, da América do Sul, no norte algumas coisas muito importantes também estavam em curso. Em 1755, cria-se a Companhia de Comércio do Pará e do Maranhão, uma companhia dentro do espírito dessas políticas reformistas de desenvolvimento da economia de uma determinada região, de modo a aumentar o aproveitamento metropolitano em relação às oportunidades que a colônia oferecia. A Companhia de Comércio ela é criada no mesmo dia, 6 de junho de 1755, em que foi estabelecida a liberdade das populações indígenas da Amazônia. Por que no mesmo dia? É uma perfeita complementariedade que foi explicada para outras situações, mas enfim, na sua definição original lá no século XVII, começo do século XVII, pelo Luiz Felipe de Alencastro, um importante historiador, no seu livro Trato dos Viventes. Explica o Alencastro, né? A liberdade indígena, ela só pode existir como, enfim, uma realidade efetiva, né, quando a escravidão africana, via tráfico negreiro, vai bem. Ou seja, quando tem escravo africano suficiente, quando o tráfico está funcionando bem da África para o Brasil, pode-se falar em liberdade indígena, pode-se defender, pode-se de fato proibir o cativeiro indígena.
Caso contrário, ou seja, se algum estrangulamento do fornecimento de escravos africanos por algum motivo, né, a tendência é a amortização da defesa dos índios. Aí permite-se a escravização. Há então uma relação de perfeita complementaridade entre a escravidão africana e a liberdade, a não escravidão indígena. É o que se observa então em 1755. A proibição da escravização das populações indígenas da Amazônia e, ao mesmo tempo, a criação da Companhia de Comércio, que, dentre outras atribuições, deveria fornecer escravos africanos para o desenvolvimento econômico da região. Desenvolvimento em que termos? Em termos de, enfim, de economia mais estrito senso, em termos de transformação das populações indígenas em populações vassalas. Os indígenas tornar-se-iam súditos do rei de Portugal, ao mesmo tempo em que o poder político português se estabeleceria de modo mais efetivo sobre os territórios amazônicos. É uma típica diretriz desse primeiro reformismo ilustrado português, capitaneado então pelo futuro Marquês de Pombal, né? Ocupar territorialmente, aumentar a presença da lealdade, estendendo a quantidade de súditos a esse território. Ocupar o território, povoar o território, daí advém o poder, a pujança das nações, acreditava esse princípio do reformismo ilustrado, que foi então muito bem aplicado na região da Amazônia, né, que adquire então uma centralidade num conjunto de diretrizes que já tinham estabelecido a centralidade das colônias para o bom sucesso do reformismo. Não disse isso também na aula passada? Olha, uma das marcas do reformismo ilustrado ibérico é a prioridade dada aos investimentos na colônia, investimentos em termos de aproveitamento para a lógica geral de fortalecimento do império, né? Precisamente é isso que está acontecendo com a Amazônia. A Amazônia torna-se estratégica, torna-se organicamente parte, então, desse império português. A expulsão dos jesuítas em 1759, ela é preparada por uma importante medida de 1757, que é o Diretório dos Índios, estabelecendo então que as populações indígenas, daí para frente, são populações de vassalos do rei em iguais condições que as outras populações de vassalos na América Portuguesa. O Diretório dos Índios, então, retira poder dos jesuítas na Amazônia. Ele é válido, né, para a região da Amazônia e ele então vai retirando esse poder que finalmente é extinto em 1759. Tudo bem, pessoal? Sim? Bem. Em 1777, um outro tratado de limites seria assinado, o Tratado de Santo Ildefonso. Mas o Tratado de Santo Ildefonso já se inscreve num contexto algo distinto. Aí as forças tendem a ser mais desfavoráveis para Portugal do que anteriormente. Embora nós percebamos, com a leitura do documento, que já já a gente vai analisar, né, que o governo de Dom José, o governo de Sebastião José Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, em 1769, né, só ele se torna o Marquês de Pombal, né, esse governo também diagnostica alguns problemas nesse tratado que tinha sido assinado alguns meses antes, ainda no reinado de Dom João V. Em suma, pessoal, há uma busca por um equilíbrio, né? E essa busca por um equilíbrio identifica, então, o competidor direto. O competidor direto de Portugal é a Espanha. Não é a Inglaterra, aliás, a Inglaterra é aliada, não é a França, não é a Holanda, que agora já está em declínio. É uma competição no segundo nível, né, da competição internacional geral. Essa é a competição mais direta. Inclusive porque esses territórios eles são contíguos, eles são limítrofes.
a questão de limites no século XVIII, então, né, tipifica, né, a posição ocupada por Portugal e Espanha nesse cenário internacional, cria um conjunto de situações a alterar profundamente algumas realidades coloniais, como, por exemplo, a realidade amazônica, a realidade, enfim, do Rio da Prata para o norte, essas realidades de zonas fronteiriças, a impactar também as políticas metropolitanas. Afinal de contas, essas políticas, tanto as espanholas quanto as portuguesas, tinham estabelecido a centralidade das possessões ultramarinas para o desenvolvimento dessa tarefa de fortalecimento geral dos impérios. Tudo bem, pessoal? Uma última coisa a ser dita. Tradicionalmente, alguns imaginários relativos às zonas de fronteira costumam povoar nossas cabeças, não é verdade? Tem um bom filme aí que eu recomendo que vocês assistam, chamado A Missão, né, que é uma reconstituição histórica muito bem feita, tal, dessas guerras guaraníticas, né, desses episódios envolvendo então, a resistência dos jesuítas e dos indígenas ao cumprimento do Tratado de Madrid. Mas muito mais poderoso em termos de fronteira, sem dúvida nenhuma, são aquelas imagens veiculadas, exportadas pelo cinema norte-americano, filme de faroeste, né? Aquela coisa, enfim, de índio Apache, Comanche, Sioux, né? Enfim, quando eu era criança existia um brinquedo chamado Forte Apache, politicamente deplorável, né? Hoje seria banido, imagina. O Forte Apache era um brinquedo, você tinha lá o forte, né? Tinha lá os soldados norte-americanos e tinha uns índiozinhos que você tinha que matar, né? Então você brincava de matar índio, né? Com os bonequinhos e tal. Um típico produto de exportação dessa ideologia norte-americana, né? Em torno da fronteira e tudo mais. Produziu uma enormidade de filmes e até mesmo um gênero cinematográfico, né? Esse western, que tem coisas boas, mas que no geral, claro, é carregado, né, de uma ideia de heroicidade da expansão territorial norte-americana do século XIX, né, que tem como complemento necessário a selvageria, a inferioridade, né, o barbarismo das populações indígenas que, enfim, habitavam esses territórios e que tiveram que ser eliminadas fisicamente, diz essa versão ideológica da história, para que a civilização pudesse prosperar. Na história dos Estados Unidos, essa mitologia em torno da fronteira, ela é muito importante, ela é muito forte, é muito ativa, né? Existe um monte de obras sobre isso e tal. É um imaginário que foi exportado e faz um pouco parte da nossa cabeça aqui e que pode ser aproveitado, né, se de modo, enfim, inteligente e ao mesmo tempo circunspecto, a gente decodificar o que essas imagens nos mostram. Elas nos mostram, então, que nem sempre essas fronteiras são zonas de harmonia, né, que é inerente à constituição de muitos espaços de fronteira ao longo da história, né, a alta dose de conflituosidade. Por vezes, essas diferenças não podem ser negociadas ou não conseguem estabelecer alguns consensos mínimos de modo a permitir, então, essa caracterização das zonas de fronteira como zonas de troca cultural. Muitas vezes, essas zonas de fronteira são zonas de imposição cultural e de destruição cultural, né? Quando a gente assistir lá um western, um bang bang, a gente pode, enfim, ter em mente essa possibilidade analítica do que seja uma região de fronteira. São espaços, enfim, importantes com características próprias ao longo da história.